Ora bem, nós temos um array de valores. Portanto, a função recebe um array de valores. Vamos aqui colocar um exemplo qualquer. Vai receber o valor menos 10, 2, 30 e o valor 1000. Nós também negativos, não é? Porque o random não dá negativo. Sim, ok. O random negativo então coloca, em vez de menos 10, coloca 0, 1. De 1 a 1000. Ora bem, se o array tem estes 3 valores, ou estes 4 valores, sim, estes 4 valores, o que é que acontece? Eu posso criar um array com 1000 posições, fica tudo a 0, exceto estes números que ficam a 1. Portanto, é uma solução. Desperdício imenso espaço, mas assim eu sei que apareceu um 13, um 30 e uma vez um número 1000. Certo? Ora bem, só que estou a desperdiçar muito espaço. Se eu não quiser desperdiçar este espaço todo, eu tenho que devolver um array paralelo a uma coisa semelhante, que é, eu tenho que uma coisa dizer que o número 1 apareceu uma vez, o número 3 apareceu uma vez, o número 30 apareceu uma vez, o número 1000 apareceu uma vez. Então, assim só preciso 4 posições. Basicamente é ver quais é que são os valores que lá estão dentro. Sim. E ver quantas vezes é que cada um desses valores repete. Sim, só que isso vai ser necessário estruturas de dados auxiliares para a pessoa fazer isso. Portanto, já não é tão fácil a pessoa a resolver esse problema. Porque eu posso ter aqui 1000 números, no meio daqueles 1000 números há vários que se repetem, outros que não se repetem, não sei quantos, eu tenho que saber quantos números diferentes eu tenho. É assim, isto tem muitas soluções diferentes. Vamos à primeira solução que pode ser esta. Portanto, eu vou devolver um array, fica tudo com zeros, exceto aqui estas posições. Ok? Então, a primeira coisa que tenho que fazer é descobrir quantos números diferentes existem. Como é que isso se faz? Como é que eu descubro quantos números diferentes eu tenho num array? Compara com o quê? Da mesma forma que nós temos estado a fazer, nós em vez de incrementarmos o times, vamos comparar com o anterior. E cada vez que é uma diferente, ele incrementa. Sempre assim, mas os números não estão ordenados. Portanto, não posso aqui comparar, portanto. Vamos colocando automaticamente no array. Cada vez que é um diferente, vai para o array. Depois, compara-se novamente com o array todo. Se não tiver no array todo, volta-se a adicionar ao array o número. Sim, mas assim, ok, pode ser uma solução, mas se eu tiver 1000 números aqui, eu tenho que criar um array com 1000 posições? Não necessariamente. Então, se tivermos um for dentro de um for, Sim. o primeiro for vai correr todas as Tudo posições certo. do array. Temos o resto. Sim. E o array dentro o que vai fazer é À procura para se ele já existe ou não. ver se acha, Sim. se houver, se não existir no segundo array, adiciona. Ok, tudo bem. Sim. Certo, tudo bem. Sim, mas o problema é que ter um for dentro de um for, isto dá complexidade quadrática. Isto dá O de N ao quadrado. Com a complexidade quadrática em termos de tempo. Sim. Portanto, isso quer dizer que... Isso quer dizer, basicamente, uma calculadora, calcular... Só para nunca termos complexidade. Sim, mas eu vou explicar. Eu agora aqui explicar. Do tempo e dos recursos. Sim, eu vou aqui explicar. É mais complexo, requer mais recursos. Ora bem, imaginemos que temos 100 elementos. 100 elementos. Portanto, imagina, eu tenho um array com 100 elementos. Eu quero ordenar esse array. Se eu conseguir ordenar um array com a complexidade linear, isso quer dizer que o número de operações para ordenar o array depende do tamanho. Portanto, se eu tiver 1000 elementos, eu espero que eu gaste 1000 operações para ordenar. Se eu tiver 10.000 elementos, então eu gasto 10.000 operações para ordenar. Certo? Portanto, é linear. Portanto, depende do número de elementos. Mas se eu tiver um array, em vez com 1000 elementos, em vez de ordenar, em vez de ser 1000 operações, se ser 2000 ou 3000, isso é já mesmo linear. Portanto, aqui o que me interessa saber é se eu for ordenar um array, se eu preciso ter um ciclo, ou se eu preciso ter um ciclo dentro de um ciclo, ou um ciclo dentro de um ciclo dentro de um ciclo. Já dá um período maior. Ora bem, isso porquê? Porque assim, se for linear, portanto, se eu tiver 100 elementos, portanto, eu gasto 100 operações. 100 ou 200 ou 300 é a mesma coisa. Ou 500 é a mesma coisa. É só um ciclo. Mas agora, se eu tiver complexidade quadrática,
Isto é um ciclo dentro de outro ciclo. Então isto é, se eu só tivesse 100 elementos, é 100 vezes 100. 100 vezes 100. 100 vezes 100, que é do 1. Portanto, já tinha estas operações todas. Mas se eu tiver 10.000 elementos, então é 10.000 vezes 10.000, já dá isto. Portanto, isto rapidamente, portanto, se eu tiver muitos elementos, rapidamente dispara. Então estou a ver o problema de ter um ciclo dentro de outro ciclo. Portanto, de uma forma geral, isto é de evitar. Portanto, se eu tiver métodos que têm uma complexidade quadrática, isto é de evitar. Portanto, é de evitar ter um ciclo dentro de outro ciclo. Porque isso rapidamente fica lento. Portanto, se eu tiver muitos dados, opa, a minha. Deixa ficar ali uns segundos, um minuto a trabalhar. Nota-se. Portanto, e assim, e hoje em dia nós temos milhares de dados, e então isto é importante. Então quer dizer que ter um ciclo dentro de um ciclo, isso não é grande solução. Outra solução, portanto, isto geralmente a pessoa consegue efetuar menos operações se tiver mais memória. Portanto, se eu tenho memória, eu consigo reduzir. Portanto, se eu tiver um ciclo eu tenho um ciclo dentro de um ciclo. Portanto, isto dá com a quadrática, com a complexidade quadrática. Eu consigo facilmente reduzir isso para linear tendo memória. Portanto, duplicando a memória. Perde-se de um lado, ganha-se do outro. Perde-se de um lado, ganha-se do outro. É sempre assim. Portanto, há aqui um balanço que a pessoa tem que definir se quer que a aplicação seja mais rápida, se quer que a aplicação seja mais lenta, se quer que a aplicação gaste mais memória ou gaste menos memória. Portanto, isto anda aqui sempre um valor aqui em relação ao outro. Então, o que acontece? Portanto, eu aqui quero uma coisa muito simples, que é, eu quero saber se isto tem repetidos. Portanto, na verdade, eu tenho um array. Portanto, eu para saber quantos números diferentes existe, retiro os repetidos e depois já sei quantos números tenho. Como é que se tira repetidos? Existem agora estruturas de dados. Ora bem, os arrays têm um problema, é um bloco de memória, só que é um bloco de memória fixo. E estruturas de dados permitem guardar elementos, mas de forma dinâmica, aumenta, diminui a quantidade de elementos. E além disso, essas estruturas de dados têm várias propriedades. Por exemplo, uma fila, a pessoa coloca o elemento no fim e tira no início, tipo a fila do supermercado. Uma pilha, tipo a pilha de pratos. A gente coloca o prato em cima e depois tira o de cima, não é? A gente vai lavar o de cima, por exemplo. Não tira o do fim. Portanto, as estruturas têm certas características. Então podemos aproveitar as características de algumas estruturas de dados. Tipo um conjunto. O que é um conjunto? Na matemática, um conjunto é um agrupamento de elementos não repetidos. Ok, portanto, se eu tiver uma estrutura de dados do tipo conjunto, coloco lá os dados todos e os repetirão à vida. Depois é só perguntar quantos elementos lá estão. É simples quanto isso. Portanto, um conjunto que é um set. Eu quero aquela coisa do tipo set. Set. Vamos aqui. Antes disto, vamos aqui à ajuda. View Object Browser. View Object Browser. Sim, é ler, não é muito rápido não. O Object Browser não é rápido não. Ok, é mais rápido a net. Vamos aqui à net. Eu quero C# set hash 7, por exemplo,
Uma estrutura de dados do tipo S7. No Visual Studio, eu vim aqui Edit, Object Browser, ou View Object Browser, View Object Browser. Ctrl Alt J. Também não é assim tão mal, não é? No dia do texto, as coisas não ligam o programa para acontecer. Object Browser, então a gente chega aqui e escreve 7. Não demorou 5 segundos, demorou 2 segundos. Uhum. Samsung S7. Às vezes. Eu prefiro a ajuda mesmo. Sim, sim. Mas é bom você também ter atenção que isto existe. Sim, sim, sim. Sim, mas é bom ter atenção que as coisas também existem. Ora bem, S7. Portanto, depois de descobrir o tipo de dados, pode ser hash 7. Fazer aqui o import. E agora faz aqui F1 no hash 7. Ok, obrigado. Hash 7. Portanto, isto devolve um conjunto de valores. Portanto, é o que faz, ou representa o conjunto de valores. Portanto, o hash 7 representa o conjunto de valores. O hash 7 representa o conjunto de valores. Vamos aqui aos construtores. Portanto, isto tem estes construtores. Tem um construtor que recebe uma enumeração. E depois temos por aqui propriedade. Temos métodos para adicionar elementos. Portanto, se eu colocar todos os elementos num hash 7, o que acontece é que os elementos repetidos vão à vida, vão desaparecer. Eu posso fazer isso. Hash 7, então o valor de new, hash 7, isto posso dizer que isto é tipo inteiro, não precisa dizer, há parênteses, vou tentar enviar aqui os values, ponto e vírgula. Como é que fazem o import disso? Portanto, eu dou um clique no erro e depois aqui do lado esquerdo aparece aqui uma luzinha. Sim, mas é que depois querem importar um momento do... System Collection Generic hash 7. E fica a fazer isso no local. System B, Collection... Generic? Sim, Generic hash 7. O problema é que isto recebe um tipo de dados
Sim, então tem que dizer que isto é do tipo inteiro. Sim, mas para poderem apagar isso tudo, portanto aqui no system, o que é preciso é isto, system collection.generic. É isto e assim que é necessário. Continua com o no extras. Coloca aqui o sinal de menor e maior aqui, coloca isto. O int é um sinal de menor e maior. Então basicamente o set vai ficar com o quê? Com os valores. O set vai armazenar todos os valores que eu envio aqui, só que os repetidos vão à vida, os repetidos desaparecem. Então depois é só fazer o end dele. Esta é o complemento disto. Temos que o contar mesmo, homem. Temos de quê? Temos que fazer um forte ao contar. Não é preciso. Eu não tenho nem. Se o Telect tem. Já descubro. 7 ponto. Ponto size talvez. Então vamos aqui à ajuda. Vamos ver o que é que ele tem. Como é que a pessoa faz viagem? Tecla F1. Sim. Então vamos ver o que temos aqui assim. Temos a propriedade count, devolve o número de elementos. Ponto count, devolve o número de elementos. Portanto, assim a pessoa sabe quantos elementos diferentes existe. Ora bem, a pessoa sabe quantos elementos diferentes existe, mas ainda continua com um problema, que é nós precisamos de ter 2 arrays paralelos. Um para ter os números e outro para ter o número de ocorrências. Certo? Uma solução é, em vez disto, tentar devolver um array de inteiros, vai devolver um hashmap. Devolveram hashmap. Sim. Deixa-me só ver que sei que ele disse que o hashmap não existia. Hash 7. Mas eu não quero hash 7. Dictionary. É um hashmap. Dictionary.
Isto associa um valor ao outro. Portanto, eu quero associar um inteiro a um inteiro. Ora bem, o que é um dicionário? É uma estrutura de dados tipo dicionário, que associa uma palavra a outra, ou um inteiro a outro. Ora, se a pessoa utilizar um dicionário, já nem é necessário utilizar o eixo 7. Já nem é necessário utilizar. Vou adicionar à posição do dicionário. Associa depois o número, portanto, um número qualquer, por exemplo, o número 5, então associa-se o número 5 ao número 1. Depois vai ver se o número 5 já existe. Se existir, incrementa-se o número, senão não se incrementa. Portanto, assim nem é necessário utilizar isto. O eixo 7. Então vamos utilizar um dictionary. Dictionary int resta um valor de new dictionary e no fim devolve este res. Então vamos ver o que é um dicionário. Vamos aqui ver quais são os métodos que temos do dicionário. Portanto, o dicionário recebe uma chave e um valor. É o que recebe aqui o dicionário. Portanto, aqui entre o sinal menor e maior, portanto, temos que isto recebe dois valores. Um é a chave, é o teu valor. Portanto, na verdade, se eu quiser dicionário de português e inglês, então tem uma palavra em português e depois uma palavra em inglês. Então, nesse caso, as duas coisas, a chave seria uma string, o valor seria uma string. Certo? Portanto, aqui para o nosso caso queremos que isto seja inteiros. Queremos que isto seja inteiros. Vamos ver exemplos e ver o que é que isto temos. Já temos aqui os construtores, um construtor vazio, um construtor que recebe outro dicionário, por aí em diante. Então, temos aqui vários construtores. Temos propriedades, temos o count, número de elementos, temos o keys, que são todas as chaves. Portanto, se eu tenho um dicionário de português e inglês, as chaves são todas as palavras em português. Values são todas as palavras em inglês. Certo? Eu posso obter as chaves e os valores. Ok? Posso ficar só as chaves, posso ficar os valores. Portanto, quando a pessoa quer criar um dicionário, a gente cria a relação entre chave e valor. Mas depois a gente pode ficar ou só as chaves ou só os valores. Estou para correr isto como quiseres. E depois tem métodos para adicionar elementos, verificar se já existe ou não. Portanto, se já contém certo valor, uma certa chave, se já contém certo valor, por aí em diante. Então vamos utilizar isto. Portanto, vamos buscar o número.
E agora vamos fazer o seguinte, vamos perguntar ao dicionário se ele já tem lá este número. Portanto, inicialmente sei o número de 100, sei o número 1. Agora eu vou perguntar ao dicionário se ele tem o número 1 ou não. Então faz if res.contains se isto contém o número num, se isto for igual a true, Mas é o contains ou o contains key? sim, eu ia fazer isto. If res.keys.contains. Então esqueci-me de colocar ali o. Bom, sim. É igual a isto. Fica igual? É igual, como que isso é? Também colocar aqui contains key. Contains key. Portanto, ver se tem esta chave. Sim, mas acho que assim não leva o. Sim, não precisa do int. Aqui não precisa aqui deste int aqui. Portanto, se o dicionário já tiver esta chave, se já tiver este número, portanto, se a pessoa já lá guardou este número, então o que tem que fazer? Tem que ir buscar qual é o valor que lá está e incrementar esse valor. Ok? Portanto, nós temos um dicionário vazio. A primeira coisa a fazer é, vamos perguntar ao dicionário se o dicionário tem lá este valor. Se ele tiver, se isto for verdade, então vamos buscar o valor. Int OCC de ocorrências ao valor de res.get res. O que é o res? É o dicionário, é. Dicionário. Res índice. Só posso usar o operador de indexação em nome. Portanto, isto é o valor associado a este número. Valor associado a este número. Certo? Agora, o que é que eu podia dizer com o OCC? É um bocadinho isso deve ser como uma ocorrência. Sim, ocorrências. Dizem logo em inglês. Occurrences. 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 Portanto, número de ocorrências. Portanto, o número de ocorrências vai ser o valor que lá está mais 1. Já podemos adicionar aqui o 1. Ou mais, é igual. Então, mais 1 percebe-se que é incrementar. Portanto, o número de ocorrências é isto. Agora também temos que dizer que então que... Caso não exista. Sim, já vamos. Res de num toma o valor de... Eu não podia evitar de usar o ocorrência e meter logo no mesmo. Pode, mas é bom assim, quando está a aprender, Ok. é bom fazer passo a passo. Sim, assim, eu sei que. Não é só porque eu. Sim. E aí no final já tem que explicar esse bloco para que não foi incluído. Sim. Como costuma dizer, aí já não tem nada a dizer. Sim, daqui a pouco fazemos um intervalinho depois do intervalo já explico Eu tudo. acredito só que o Pedro não Sim, eu acredito que quando a pessoa diz aquilo pela primeira vez, isto parece grego. grego ainda se vai ver. Grego todo. Acho que isso parece mais mandarim. Ora bem, se isto não existir, a gente escreve com um bocadinho em mandarim. É isso. Pronto, já não tem nada. Deve ter que eu passo nada. Todas queriam mandarim. Falar, não era? Tinhas que falar. Portugal, putal, já.
Só para não teres dormido. Sim. Está aqui, que é o número 1. Uma vez. Se quiserem português, adicione a pessoa dá português. Se apagar 2, isto dá uvas. Portugal é igual a Se apagar os 2 primeiros, este último é dente. Dente? Sim, este último é dente. Só são Eu não sei como é uvas. que é possível alguém olhar para isso e tudo. Sim. Sabe o que é que está aí? Tipo, Sim. Não é. Se eu tenho dado muita gente, quando o meu computador teve aqui um vídeo, a pessoa aprendeu isso que em casa a ver tudo. E olha, outra vez já começou. Não, assim, eu aprendi isso quando estava a estudar na universidade. Portanto, isto não, cá. Portanto, eu estudei na Universidade do Minho. Então, que na década de 90, na década de 90, o que é que aconteceu? Imaginemos que temos estes números. 1, 3, 30, 1000, 30, 1, 5. E agora vamos executar linha a linha a ver o que é que acontece. Primeira linha, criar um objeto tipo dicionário. Portanto, ao qual eu vou associar um inteiro ou um inteiro. Agora eu vou percorrer todos os meus elementos. Portanto, quando o I é 0, este número dá qual? Dá o número 1. Certo? Portanto, eu aqui neste array, portanto, vou ter estes números. Quando o I é 0, esta variável tem o número 1. Então eu vou perguntar ao dicionário se ele já tem lá o número 1 nas chaves. E isto vai dar falso. Porque o dicionário está vazio. Isto está falso. Isto, o que eu estou aqui a fazer é associar ao número 1 o número 1. Portanto, estou a dizer que o número 1 ocorreu uma vez. É isso que eu estou aqui a fazer. Vamos, e volta a repetir o ciclo. A seguir, número 3. Vamos verificar, portanto, isto está o número 3. Vamos verificar se o dicionário tem o número 3. Isto é falso. Então vem para aqui. Então aqui vai associar que ao número 3, o número 3 aconteceu uma ocorrência. Vai repetir, número 30, a mesma coisa. Número 100, número 1000, a mesma coisa. Número 30, outra vez. Ora bem, o número 30 já existe no dicionário, portanto vai dar true. Vai dar true. Então eu vou perguntar ao dicionário qual é o valor associado ao número 30. E isto vai dar 1. Ao dar 1, eu incremento 1, isto passa para 2. Portanto, eu aqui estou a associar ao número 30 o número 2. Portanto, o número 30 aparece a segunda vez, estou a associar então o número 2. Se o número 30 aparecesse outra vez, ao chegar aqui já existe. Isto vai dar o número 2, que é o número de ocorrências. Incremento mais 1 dá 3. E então estou a associar ao número 30 o valor 3. Portanto, no fim, este dicionário tem, nas chaves, tem estes números, nas chaves, sem repetidos. Nos valores, tem a quantidade de vezes que apareceu. Percebem isto? Aplicado assim porque dá até para visualizar. Ok, sim, pronto, assim, mas é que se calhar foi a primeira vez que viram isto. Se calhar foi a primeira vez, se não foi a primeira vez. Ok, sim, há aqui alunos que já viram isto, mas a maior parte deles não viram. Portanto, também não podemos olhar para a exceção à regra, não é? Há aqui uma exceção à regra, uma ou duas exceções à regra, não podemos olhar para as exceções. Portanto, a maior parte dos alunos nunca viu isto, então, porque isto é novidade. E então, Se a gente tivesse usar isso sim, isso. Aquilo tem um int. O primeiro é o aqui e depois é o value. Sim, esse aqui é o value, sim. Então, se a gente fosse fazer como se eu tinha ali há bocado no res, Sim. era res key ou contains, key contains, e depois eu tinha que ter aquilo entre If res ponto. Se eu fizer keys, isto é todas as chaves. E agora aqui podia perguntar se as chaves que contêm, se isto ponto contains. Agora aqui tinha que dizer que isto era int, que isto é um método genérico, e agora tinha que dizer qual era o número. Portanto, se ele contiver este número, se isto for igual a true,
então fazer alguma coisa. Portanto, isto é igual ao de baixo. Certo? Portanto, estamos a percorrer todas as chaves, portanto, isto dá a coleção de chaves, e depois pego na coleção, pergunto se contém. Isso não está a procurar, está sempre a procurar no primeiro índice do dicionário, não é? Aquilo lá em cima, que é o par da chave. Portanto, é assim, quando eu faço ponto quiz, é chaves todas. Portanto, é a coleção toda. É o primeiro parâmetro do dicionário. Não, sim. Portanto, o dicionário tem duas coisas. Tem quiz e tem valores. Portanto, o primeiro parâmetro é realmente as chaves todas. O que a gente está a ir é o primeiro parâmetro do dicionário. O primeiro parâmetro, sim. Sim. Portanto, e nós estamos a colocar nas chaves o quê? Não estamos a colocar nas chaves isto. Portanto, isto é que é a associação entre as coisas. Portanto, neste caso, por exemplo, imagina que inicialmente está aqui o número 50. 50, vírgula. Portanto, o número 50 não existe, então ele vem para aqui. Então ele vai associar o número 50 ao número 1. É o que ele está aqui a fazer. Então fica no primeiro parâmetro o número 50 e no segundo parâmetro o número 1. Sim, é isso. E ali naquele caso, se já existisse, por exemplo, no 30, Sim, o que ia fazer era, ia colocar no número 30, por exemplo, o número 2 ou o número 3 para desde tivesse aparecido. Sim, é isso. Portanto, quando eu faço res de nume, aqui o nume é o key, portanto isto é o valor. O resultado disto é o valor, é o value. Mas se a gente quiser saber quantas vezes é que o 30 tinha aparecido, íamos ver. É o res índice 30. Portanto, é para saber quantas vezes o número 30 apareceu, int 30 toma o valor de res índice 30. Tenho a quantidade de vezes que apareceu. Portanto, isto é o value. Ok, e temos aqui o que é que seria a função principal: criar um objetivo programa, chamar o método para obter números aleatórios, calcular o número de ocorrências, portanto, isto é um dicionário. Sim, percorrer as chaves todas. Sim. Com o código favoritos vamos percorrer as chaves todas e depois mostra-se a chave e o valor associado à chave. Para terminar, falta o quê? Falta apanhar esta parte. Que é fazer o cálculo de quantos pares de 6 existem seguidos. Então vamos criar um outro método. Portanto, a vantagem da pessoa estar a criar vários métodos é que depois estes métodos podem ser reutilizados para outras coisas. Assim como nós tínhamos aquele bloco todo de código e era impossível reutilizar. Novo método. O método vai devolver o quê? Vai devolver a quantidade, não é? Mostrava quantas vezes apareceu os pares. Portanto, console write, total de pares, 6 igual a não sei quanto. Com o S-Map, do dicionário lá? Sim. É fácil. Era só perguntar àquele dicionário quantas vezes é que aquela aqui apareceu. E se existia aquela aqui. Não, mas o problema é que no dicionário eu tenho que o número 6 aparecer 20 vezes. Só que eu não sei se são pares, porque pode ter aparecido outros no meio. Sim. E isto é dois seguidos, os passos são dois seguidos. Então, o dicionário não permite isso. Sim. O problema é, agora quero saber quantas vezes aparece pares de 6. Então, se aparecer 6, 6, conta uma vez. Se aparecer 6, 6, 6, conta uma vez. Se aparecer 4, 6, conta duas vezes. Sim, já não era qual é. Certo. Pronto, assim, é por isso que se a pessoa dividir isto em métodos, é muito mais fácil. Cada método faz um pouquinho. Portanto, isto é a quantidade de pares. Int pairs of 6. Portanto, isto vai receber o array com os valores todos e devolve quantos pares de 6 existem. Portanto, o resultado é o número inteiro.
return res. Portanto, muitas vezes eu faço logo isto quando crio um método, crio logo uma variável para o resultado, eu faço logo return dessa variável, depois é só preencher o meio. Esta é uma função que recebe um array com valores, um array com muitos valores, e vamos à procura de quantos pares existe este valor. Portanto, para já precisamos de um ciclo para percorrer os valores todos. Já precisamos disso. For int i igual a 0, o i é menor que values ponto length, ponto e vírgula e mais. Um ciclo, apanhar isto tudo até cá abaixo. Se tivesse feito à frente, possivelmente já estava na metade. Ora bem, agora o que é que queremos? Queremos saber int num toma o valor de values índice i, vamos buscar o valor que está na posição i. Se o número for igual ao find the number, ou queremos procurar, Ctrl C, Ctrl V. Portanto, se o número que encontrarmos no array se for igual ao número que queremos procurar, vamos incrementar o contador. Eu vou aqui reduzir um pouco de linhas que tenho aqui. Quando temos um if só com uma instrução. Eu já mudei isso tudo, professor. Eu como estou habituado ao Java em que a primeira fica ainda na linha de cima, já fui às opções para dar isso tudo. Ok. Não faz mal, não é? Não. Isso é indiferente, é assim. Há pessoas que preferem existir. Sim, há pessoas que preferem isto assim. Sim. Éramos obrigados a fazer assim. Sim. É assim, isto, portanto, fica uma coisa debaixo da outra, uma chave debaixo da outra, mas também, por exemplo, quem provavelmente PHP geralmente gosta de fazer essa sintaxe assim. Sim, a programação Android também faz isto. Assim, há vários sintaxes. É mais legível. É assim, os métodos ficam mais pequenos, com menos linhas. Não parece ser uma coisa gigante. Por exemplo, quem programa em Python, não existe as chavetas. Python não existe, é tudo só. O que acontece é o alinhamento. Portanto, isto está mais à frente. Sim. Até se começar a apanhar Sim, é um bocado diferente, é só o facto de ser diferente. Faz com que as coisas pareçam. Sim. Aquilo não está ali com a indentação certa, já o sanitário é diferente. Ok, é assim. Para mim é indiferente, portanto, desde que vocês consigam criar uma coisa que tenha uma estrutura lógica, portanto, ou utiliza-se isto, ou utiliza uma chaveta debaixo da outra. Portanto, desde que seja fácil de perceber, aliás que estas duas estruturas são fáceis de perceber, da chaveta começar ainda na mesma linha e depois termina então debaixo da instrução. Se isto estiver tudo alinhado, percebe-se. E em princípio não há problema. Portanto, aqui o que é que se faz? Temos as duas variáveis a 0, vamos percorrer todos os elementos, vamos pegar no primeiro elemento, verificar se é igual ao elemento que queremos procurar. Se for, vamos incrementar este contador. Se não for, o contador começa em 0. A pessoa inicia o contador em 0. Se o contador for 2, quer dizer que encontramos duas coisas seguidas. Porque se as coisas não forem seguidas, o contador vai a 0. Se a pessoa não encontrou dois elementos seguidos, o contador vai a 0 aqui. Se o contador é igual a 2, quer dizer que encontramos dois elementos seguidos. Então já podemos incrementar o total e vamos colocar o contador outra vez a 0. Que aparecer a seguir aparecer outro elemento igual, isso já não contar. E no fim, retorna o total e temos o método implementado.
Portanto, isto é bom calcular comentários, 3 barrinhas, ele gera logo isto tudo, toda esta estrutura para os comentários. Então a pessoa diz, coloca 3 barras e ele gera o comentário. Portanto, isto a pessoa deve colocar antes de cada método e antes de cada classe. Portanto, isto é a documentação. Portanto, a pessoa deve criar comentários para o que está a fazer, porque é mais fácil a pessoa ler o comentário do que estar a ler o código e tentar descobrir o que é que o método faz. Portanto, isto calculates number of pairs of a given value. Calcula o número de pares de um valor dado. É somente qualquer coisa do género. Isto é list of values, portanto uma lista de valores. Value to find its pairs. Returns number of pairs Ora bem, estes comentários, se a pessoa quiser, depois pode escondê-los aqui. Estão a ver aqui, esconde-os. Certo? A pessoa esconde os comentários. Será que o comentário serve para alguma coisa? Onde é que a gente consegue ver a documentação? Onde é que a pessoa consegue ver a documentação? Para já, eu vou chamar o método aqui. Vou fazer aqui pairs of 6, vivo com pairs of 6, há parênteses. Para já os comentários estão aqui. Calculo não sei quantos, certo? Portanto, para já ele reutiliza, o próprio IDE reutiliza os próprios comentários que a gente escreve. Sim, mas dá para gerar documentação, sim. Isso, temos aqui algures, gerar documentação, que se deve estar, talvez no Tools. Portanto, isto tem que haver aqui alguns uma ferramenta para gerar os comentários. Deixa-me só ver aqui. Isto, houve aqui umas versões que quando a pessoa compilava ele já gerava tudo. Então vamos aqui ao workspace. Bin, debug. Não temos nada aqui. Não temos nada gerado. Criar documentação. Eu disse-me para criar uma documentação XML. Sim. Okay. Assim, hoje em dia é preciso instalar outras coisas. Portanto, já não é como antigamente o Visual Studio tinha uma opçãozinha mesmo para gerar. Sim, sim. Agora já não tem. Já não li mais documentação. Não, assim, continua a ser importante, só que. Sim, por alguma razão. Eles não colocaram a aplicação aqui por omissão. Sim.
arquivos, tinha logo. Sim. Os parâmetros e tudo. Sim, uma opção para, sempre para gerar documentação. Sim, o mesmo o BlueJ também tem lá, a pessoa pode escrever o código, escrever a documentação, tem lá uma combo box. Mas assim, isto geralmente tinha aqui uma opção, alguns aqui assim, para gerar a documentação. Talvez aqui à volta do Tools, tinha aqui uma opção para gerar a documentação. Portanto, eles vão colocando outras coisas e retiram outras. Ok, mas portanto, quando a pessoa está a utilizar, portanto, a pessoa tem logo aqui informação sobre o que é a lista de values, portanto, são os valores, é ali o values, vírgula, value to find, vou procurar o número 6. Agora eu vou apagar aqui os comentários todos, apagar isto que temos por aqui. Pode ficar. Portanto, para já, o que é que nós fizemos hoje? Nós pegamos em código bruto, nós temos aqui assim, na função main, a função main a fazer tudo e mais alguma coisa. Pegamos nesse código e começámos a criar métodos para fazer cada uma das coisas. Portanto, esse que é o que se chama de refactoring, que é reestruturação do código. Portanto, a reestruturação do código é utilizada em muitas situações diferentes. Em PDM 2, nas últimas aulas, vamos falar em testes unitários, programação desenvolvida por testes, ou programação conduzida por testes, e aí vamos voltar a falar no refactoring. Portanto, eu também tinha ali o outro dia serializei ou parceiro. Sim, também vamos falar sobre isso. Sim. O que é como é que se passa objetos entre intenções, como é que uma atividade devolve um objeto uma vez. Serializei ou fizemos no ano passado? Sim, serializei, acho que sim. Em PDM1 acho que sim, mas o parceiro acho que não. Acho que não utilizamos. O professor entrou no. Sim, acho que sim, eu devo ter mostrado. Mas pronto, assim, então vamos rever isso, esses temas, depois vamos falar nos testes. Nós também podemos utilizar testes aqui, mas como já vamos falar no Android, depois os testes são iguais. Portanto, os testes que se fazem em Java, portanto, utilizam uma biblioteca que é o JUnit para Java. Existem coisas semelhantes para outras linguagens, também existe para aqui o NUnit, para o .NET. Sim, essas coisas. Mas isso é importante porque as coisas crescem quando a pessoa tem um programa. Há programas que já são gigas de código. Quando a pessoa tem um programa que são 1 ou 2 gigas de código, já ninguém consegue olhar para aquilo. Já ninguém consegue saber se eu alterar uma classe, o que acontece no resto da aplicação. Portanto, isso só com testes automáticos a tentar validar que as coisas fazem o esperado. Dúvidas até aqui? Há dúvidas? Se calhar há coisa para estudar. Não é? Se calhar tem aqui muita coisa para estudar. Sim, como é que os números vão aparecer? Números a aparecer? Sim, ali em cima. Sim. Nem é isso já está. Mas ali quando a gente faz o int value, o random number, depois se chamar o value daquilo que está assim. Ora bem, então deixa-me lá ver. É para mostrar aqui o números aleatórios? Sim. Números aleatórios faz o seguinte, faz console.writeLine, abre parênteses, values.toString. Ctrl F5. Ele disse que isto é um array de inteiros. O toString devolve isso, um array de inteiros. Portanto, aqui o toString devolve só o tipo de dados. Já vezes acontece.
Sim, uma solução fora, mas está a existir alguma forma automática para fazer isto. Ponto, select, parênteses. Ok, eu vou usar coisas que vocês não vão dar. Para já, ponto, selecionar isto, ponto, para cada elemento, X, vou fazer... para cada elemento X, isso vai juntar os elementos todos. Para cada elemento X eu quero obter o X.toString, fecha parênteses, ponto toString, e agora aqui fazer console disto. Mas, não parece que funcione, mas acho que não é bem isto. Acho que não é bem isto que eu quero. Não, ele diz que é uma enumeração de não sei quanto. Sim, vai dar mesmo ao tipo de dados. Vai dar mesmo ao tipo de dados. Se eu retirar o toString, ele deve dar o endereço de memória. O endereço de memória ou chama o toString. Portanto, por missão ele vai chamar o toString. Daí ele dizer que isto é uma enumeração. Selecionar isto, ponto, união retirar os repetidos, eu estava aqui a ver se existia aqui alguma função de extensão que permitisse ajudar isso, mas parece que não. Parece que não há nenhuma função de extensão que permitisse verificar isso. Então, nesse caso, a solução é mesmo fazer à mão for each for each para cada elemento existente na coleção. A coleção é o values. E agora escrever os valores. Alright. Sim. Não copiei nada. Eu escrevi fora. Agora andei para baixo. Estão a ver? Agora faço tab. Ele escreve isto. Agora faço tab. O tab avança entre os elementos. Então, estão a ver que o tab agora avança entre os elementos. O shift estava andando para trás. Agora aqui escrevo values. Foi isso que eu fiz. É por isso que anda mais rápido. Anda mais rápido que fazer aqui os truques. Os outros têm cheats. Não ensinam os cheats a gente. Quando escrevo um número no espaço e número no espaço por em diante. Ou então, em vez de escrever número no espaço, eu posso escrever isto. Ok, lá está o professor para inventário. O professor foge um bocadinho ao nosso conhecimento, surge logo aqui um pouco de interrogação. Vamos lá ver os números. Deu tudo 2 porquê? 2222 values. Isto aqui. Deixa-me lá ver o formato. String format
Tem que dizer que isto deve ser a chave. Zero, 2 pontos, C2. Ah, não, é vírgula. O que eu quero é vírgula. 0, 2 pontos, não sei quantos. Vamos lá, 0, menos 4. Vamos ver se dá o resultado certo. Tá. Ok.